Pessoal, sejam bem-vindos então a essa aula de Química Inorgânica. Como comentado, esse é um material complementar que eu estou preparando, né, para abordar o tópico de teoria do campo cristalino. A minha ideia é gravar outros conteúdos de interesse de Química Inorgânica que fazem parte aí das graduações e pós-graduações dos cursos de Química. Então, se ficar bom, vocês gostarem, por favor, eu peço a divulgação de vocês, eu peço que indiquem para os colegas, para que a gente possa produzir mais conteúdo, né, nesse campo que é interessante. Bom, então eu vou falar um pouco sobre a teoria do campo cristalino, que é uma teoria extremamente importante quando a gente vai discutir em termos de teorias de ligação, especialmente para explicar as propriedades de alguns complexos. E é uma teoria que faz muito sucesso na química inorgânica porque ela é bastante lógica, digamos assim. Bom, nós já estudamos um pouco, vocês devem ter visto um pouco a teoria de ligação de valência. Nessa teoria, usa-se, né, o fato de que complexos são produtos de reações ácido e base de Lewis. O ácido é o centro metálico, a base é o ligante doador de par de elétrons, e os orbitais do metal são hibridizados para receber o par de elétrons dos ligantes, ou acomodar os ligantes, na geometria observada do complexo. No entanto, como nós vimos, essa teoria apresenta inúmeras limitações. E a gente não consegue prever diversas propriedades que são importantes em complexos usando essa teoria. Por isso, né, vão ser desenvolvidas outras teorias, entre elas a teoria do campo cristalino. Uma das características importantes da teoria do campo cristalino é a capacidade dela explicar, por exemplo, aspectos espectroscópicos, como as diferentes cores observadas entre os complexos de diferentes metais de transição, bem como por que essa cor varia à medida que você muda o número de oxidação do centro metálico, como a gente observa aqui para o vanádio, como a gente observa para o cromo, para o ferro e para o manganês. Então essa teoria ela consegue racionalizar bem vários aspectos, principalmente relacionado às cores, né, às propriedades espectroscópicas, bem como o magnetismo das espécies. Essa teoria ela foi formulada em 1929 por Hans Bethe e ela é contemporânea da teoria do orbital molecular, que em tese é uma teoria mais completa, capaz de explicar uma gama de fenômenos relativamente maior. Contudo, a teoria do orbital molecular ela tem um problema que é a dificuldade dessa teoria. Então, se você tem um complexo octaédrico, por exemplo, você tem que ser capaz de descrever todo o diagrama de orbitais moleculares, o que é complicado, que envolve conhecimento de teoria de grupo, envolve as energias, né, relacionadas às sobreposições dos orbitais. Não é uma tarefa simples. No entanto, a teoria do campo cristalino ela consegue recuperar parte significativa das propriedades com conceitos físicos muito simples. E esse é um aspecto muito interessante dessa teoria. Ela é um conceito, é uma teoria proposta por físicos. Então ela vai tratar a ligação química de uma forma muito simplória. Então, nessa teoria, por exemplo, o que mantém o centro metálico ligado aos ligantes é uma interação eletrostática, é uma interação iônica, podemos dizer assim. Então, o ligante, na teoria do campo cristalino, ele é simplificado a uma carga pontual. Então, na verdade, o que acontece é que você pega toda aquela estrutura do ligante e transforma ele num pontinho de carga negativa, que é o par de elétrons que ele está doando, basicamente. Claro que algo tão simples assim vai trazer limitações, e é isso que a gente vê na teoria do campo cristalino, mas ela permite a gente entender muitas coisas. Então, o objetivo da teoria da ligação, da teoria do campo cristalino, é basicamente você entender o que acontece com os orbitais do centro metálico, que é onde as propriedades espectroscópicas e magnéticas acontecem. Então, você tenta entender o que acontece com esses orbitais
quando eles estão na presença dessas cargas pontuais negativas, que são os ligantes. Ok? Agora, o que mantém o centro metálico e o ligante unidos, ligados, é uma ligação iônica, de acordo com essa teoria. Então, apesar de estar negligenciando toda a parte de covalência, que é importante, a gente sabe disso, ela consegue reproduzir boas propriedades. Então tem uma frase que eu trouxe do Fermi, que ela é muito interessante, que basicamente ela fala assim, né? Que um bom físico teórico é capaz de obter respostas corretas, mesmo com fórmulas erradas. Van Werk, ele vai pegar e vai parafrasear dizendo, né, que um químico teórico, né, um bom químico teórico, pode obter respostas corretas com modelos errados. Bom, gente, para entender a teoria do campo cristalino, é fundamental que nós entendamos como que estão os orbitais Ds no espaço. Você tem um centro metálico, esse centro metálico vai possuir os 5 orbitais Ds, e entender como eles estão espalhados no espaço, isso é fundamental. Eu costumo comentar com os meus estudantes presenciais que esse aqui é o ponto crucial, porque se você não entende esse ponto, você é obrigado a decorar daqui para frente. Por outro lado, se você entende como que está a distribuição dos elétrons, dos orbitais no espaço, a teoria do campo cristalino ela faz todo sentido. E aí você não precisa decorar absolutamente nada. Se você vai aplicar os princípios da eletrostática e os resultados saem naturalmente. Então, gente, eu tenho dois tipos basicamente de orbitais Ds. Eu tenho os orbitais que eles apontam nas bissetrizes dos eixos de coordenada. Então, por exemplo, aqui nesse primeiro caso, eu tenho o eixo X, eu tenho o eixo Y, e na bissetriz, né, que é o segmento de reta que passa na metade aqui, eu tenho esse orbital. Esse orbital ele é chamado de D de XY, porque ele está na bissetriz dos eixos X e do eixo Y. Se você pegar o eixo X e Z, você vai ter que o orbital que está na bissetriz deles é o D de XZ. E se você pegar o orbital que está na bissetriz de Y e Z, é o D de YZ. Essa representação, ela tem uma dificuldade, né, que talvez nem todos percebam, que é uma limitação de uma representação em duas dimensões. Então você está variando os eixos de coordenada. O orbital está parado, né, vamos dizer assim. Então, na prática, você tem um orbital nessa direção, você vai ter outro orbital nessa direção e outro orbital nessa direção, caso os eixos de coordenadas permanecessem fixos. Além disso, nós temos ainda dois orbitais Ds que estão ao longo dos eixos de coordenada. São os orbitais dz2 e os orbitais d de x2 menos y2. O orbital dz2, a principal componente dele está ao longo do eixo z, com essa aureolinha aqui no plano xy. E o orbital dx2 menos y2, as componentes deles estão ao longo dos eixos x e y. Tá bom? Então eu preciso ter isso em mente para tentar entender o que acontece com esses orbitais na presença dos ligantes. Então é muito comum a gente representar o que acontece com esses orbitais usando esse diagrama de energia. Então aqui eu tenho a energia e eu vou dispor aqui os orbitais. Então pega um íon livre qualquer, pode ser ferro 2, pode ser qualquer íon. Você vai ter que os 5 orbitais, eles possuem a mesma energia, os 5 orbitais D. Vamos lembrar, né? Isso vem lá da resolução da equação de Schrödinger. Se você tem 5 orbitais, na ausência de um campo magnético, você não vai ver nenhuma diferença entre eles. Agora vamos imaginar uma situação onde você vai colocar esse centro metálico no centro de uma casca esférica de carga negativa. Então, cada unidade, em cada pontinho nessa casca esférica, você tem uma carga infinitesimal. Então, o que acontece com esses 5 orbitais? Todos eles aumentam em energia.
Então você vai ter um aumento em energia, mas como a casca ela é homogênea, uma casca esférica, então as cargas estão distribuídas de forma igual, os 5 orbitais aumentam em energia de forma igual. Por outro lado, o que acontece se eu pegar, então, agora, essas cargas e colocar na posição dos ligantes? Vamos imaginar que eu tenho um complexo octaédrico, então cada ligante ele está na direção de um eixo de coordenadas, do x, do y e do z. Então, um aproxima pela parte positiva, outro pela parte negativa, então você vai ter o total de 6 ligantes. Quando você vai para essa situação, você vai observar um desdobramento desse tipo, onde você vai ter 3 orbitais que vão estar mais baixo em energia em relação à distribuição totalmente esférica, não é em relação ao íon livre, é em relação à distribuição totalmente esférica. E 2 orbitais, eles vão estar mais alto em energia, novamente, em relação à distribuição esférica. Que orbitais são esses, gente? Os orbitais que abaixam em energia são os orbitais que estão nas bissetrizes, o d de xy, o d de xz e o d de yz. Por quê? Porque como os ligantes eles se aproximam pelos eixos de coordenada, esses orbitais eles estarão mais distantes e por isso eles vão sentir menos a presença desses ligantes. Assim, na comparação com a distribuição totalmente esférica, eles vão acabar abaixando em energia. Por outro lado, os orbitais que estão nos eixos de coordenada, que é o caso do dz2 e do dx2y2, eles sentem mais a presença dos ligantes. A repulsão deles vai ser maior porque você tem aquela concentração de carga exatamente na direção deles. E com isso, então, eles vão aumentar em energia em relação à distribuição totalmente simétrica. Então, basicamente, é isso que vai acontecer. Então, no final da história, quando você tem os 5 orbitais desse, quando você coloca os ligantes nas posições de um octaedro, para simular um complexo octaédrico, o que você vai ter é o desdobramento dos orbitais em 2 grupos. Um grupo que é chamado de T2G, e essa nomenclatura, para quem estiver vendo esse vídeo e ainda não estudou teoria de grupo, então essa nomenclatura ela está relacionada à teoria de grupo. Uma situação onde você tem 6 ligantes iguais equidistantes ao centro metálico é uma situação de simetria OH. Então lá você vai ter os orbitais octaédricos, os orbitais com simetria T2G, e você vai ter 2 orbitais que vão ter simetria EG. E esses orbitais é o d de xz, d de yz e o d de xy, no caso do T2G. Vocês podem conferir olhando a tabela de caracteres do grupo OH. E os orbitais EG vão ser o dz2 e o dx2 menos y2. Também vocês podem conferir olhando a tabela de caracteres. Essa separação aqui dos orbitais T2G para o EG, ela é conhecida como 10dq. 10dq é por razões históricas, também é conhecido como ΔO. Aparentemente, essa nomenclatura é mais usada entre os físicos, essa aqui é usada mais entre os químicos. Eu sou químico de formação, mas como eu aprendi usando 10dq, eu me habituei mais a ele. E eu prefiro ele porque a gente trabalha aqui com números inteiros. E aqui você acaba trabalhando com frações, que eu acho um pouquinho mais trabalhoso, mas o resultado é absolutamente o mesmo. Então, essa diferença aqui, gente, é o que a gente chama de 10dq. Observe, 10dq não é um número, é uma diferença de energia, que pode assumir qualquer valor, dependendo do complexo que você tem. Bom, o mesmo tanto que um desce, que os orbitais T2G descem energia, é o mesmo tanto que os orbitais EG sobem de energia. Então, se eu tenho 3 orbitais T2G, cada um deles abaixa em 4dq. E se você tem 2, cada um sobe 2dq. Então, 3 vezes 4 são 12. 2 vezes 6
também são 12. Então, o que a gente chama de baricentro, que é essa média ponderada aqui, que é o centro disso aqui, ele vai ser mantido, tá bom? Então, vamos pegar um exemplo, que é o complexo hexa-aqua-titânio 3. É um complexo de configuração eletrônica D1. Então, na situação onde você teria um campo esférico, esse elétron poderia estar em qualquer orbital D. Com as águas formando um complexo octaédrico, o que vai acontecer é o desdobramento e os elétrons vão ocupar o orbital de menor energia disponível, que é um orbital T2G, no caso esse aqui. Então, eu posso fazer uma transição eletrônica agora do T2G para o EG, sendo que essa transição vai ter uma energia que a gente chama de 10dQ. Isso pode ser medido usando espectroscopia na região do ultravioleta visível. No caso do complexo de titânio, se você já fizer ele no laboratório, ele é meio violeta, essa absorção ela acontece aqui no máximo de 493, cujo número de onda, né, você consegue converter aqui para 20.300 centímetros a menos. Com essa informação aqui do espectro, ou seja, eu estou tendo essa transição eletrônica. Com essa informação do espectro, a gente consegue calcular o DZQ. A energia dessa transição vai depender, então, da constante de Planck multiplicado pela frequência, que aí pode ser trabalhada. Obviamente, as unidades aqui não são unidades tão óbvias, porque eu estou trabalhando aqui em centímetros a menos 1, então eu uso essa unidade aqui da constante de Planck em erg por segundo. Só fazer as devidas conversões, de modo que a energia da transição ela é de 243 kJ por mol. Logo, para esse complexo de hexaco-titânio 3, o 10dQ dele é 243 kJ por mol. Pode falar que cada dQ, se 10dQ é 243, cada dQ é 24,3. E isso vai ser importante para cálculos posteriores. Se você tiver dois elétrons com configuração eletrônica D2, por exemplo, um complexo de configuração eletrônica D2, esses dois elétrons, eles também vão abaixar em energia, ocupando esses dois orbitais aqui. Óbvio, gente, que você vai colocá-los desemparelhados. A regra de Hund vale, os orbitais são degenerados. Você não vai emparelhar elétron antes de ocupar cada um desses orbitais degenerados. Se você tiver 3 elétrons, num complexo de configuração eletrônica D3, o procedimento é o mesmo. Esses 3 elétrons serão acomodados nos orbitais T2Gs. Aqui só uma curiosidade, pessoal. Se você fizer o espectro eletrônico e você obter uma banda que seja relacionado à transição de T2G para EG, ou seja, pego esse elétron aqui e levo para cá, agora não dá para fazer aquela mesma aproximação que a gente fez, aquele mesmo cálculo que a gente fez para o complexo do titânio. Na verdade, quando você faz a transição eletrônica agora, não é apenas essa diferença de energia, mas vai ter também uma energia relacionada à interação entre esses elétrons. Então, para quem já estudou mais a fundo, existem lá aqueles chamados parâmetros de Haccá, onde você avalia, né, o valor dessa interação elétron-elétron, e você vai determinar o 10dQ usando aqueles diagramas de Tanap-Sugano, que a gente não vai entrar aqui, mas é assim que a gente determina o valor de 10dQ para complexos com mais de um elétron no orbital D. Não é uma tarefa simples, tem que usar uma régua, definir certinho aonde no diagrama, né, um pouquinho mais complicado, mas é assim que é feito. Agora, olha a situação que eu tenho uma configuração eletrônica do tipo D4. Nesse caso, agora, eu vou ter duas possibilidades. Uma das possibilidades é você colocar os 3 elétrons primeiros nos orbitais T2G e o quarto elétron ele vai para o orbital EG. A outra possibilidade é você colocar os elétrons, os 4 elétrons, no orbital T2G. Quem define isso é o valor de 10dQ. Se 10dQ é pequeno, ele vai preferir alocar o elétron no orbital EG. Se o 10dQ é muito grande, ele prefere colocar o elétron no orbital D2G.
Ao colocar o elétron nesse orbital D2G, você provoca um emparelhamento. Você vai ter dois elétrons confinados num espaço pequeno, que é o espaço de um orbital, de modo que a repulsão entre eles é grande. Então, é um balanço de duas coisas: o valor de 10dQ e o valor da energia de emparelhamento. Quando o 10dQ é muito grande, a energia de emparelhamento acaba sendo menor, e aí é preferível, do ponto de vista energético, emparelhar. Por outro lado, se o 10dQ é pequeno, ele vai preferir ficar no orbital de energia EG, no orbital de energia mais alta, do que emparelhar. Essa situação, onde o 10dQ é pequeno, a gente chama de campo fraco. Enquanto que quando você tem os elétrons todos aqui embaixo, a gente chama de campo forte. Então, essas são as possibilidades que existem para um complexo D4. Ou você vai começar a popular os orbitais EG, ou você vai continuar populando os orbitais T2G, mas pagando o preço da energia de emparelhamento. E é essa comparação, né, do 10dQ com a energia de emparelhamento que vai definir qual das duas situações vai acontecer. Se você não emparelha os elétrons, se você chega nessa configuração aqui, você vai ter o que a gente chama, né, muito comum na teoria de ligação de valência, de complexos de spin alto, quer dizer, o maior número de elétrons desemparelhados possíveis. Já se você tiver, se a energia, o 10dQ for muito grande, você começa a emparelhar os elétrons, a quantidade de elétrons desemparelhados começa a diminuir, e aí você vai ter complexos de spin baixo. Eu lembro, né, que complexo de spin baixo não significa que ele seja diamagnético. Significa que ele tem menos elétrons desemparelhados do que possível. Bom, então aqui está a distribuição eletrônica, né, de todos os centrometálicos para todas as configurações eletrônicas, sendo que, do ponto de vista efetivo, você só vai ter diferença para as configurações eletrônicas D4, D5, D6 e D7. Então, por exemplo, no caso D4, se for de spin alto, são 4 elétrons desemparelhados. Se for de spin baixo, são 2. No caso D5, se forem spin alto, você tem 5 elétrons desemparelhados. Ou então, você pode ter um. O D6 é bem interessante, porque ou você tem 4 elétrons desemparelhados no spin alto, ou você tem um composto diamagnético, ou seja, nenhum elétron desemparelhado. Para outras configurações, pessoal, D1, D2, D3, D8, D9, D10, não vai importar muito se é um complexo de campo forte ou de complexo de campo fraco, porque ao final, claro que a ocupação dos orbitais é diferente, ela começa a ser diferente, mas ao final, quando você preenche todos os orbitais, a resultante é a mesma. Então, por exemplo, você vai ter aqui num D9 um elétron desemparelhado, se for no complexo de campo fraco. Se for um complexo de campo forte, vão ser também um elétron desemparelhado. A diferença é que no campo fraco você vai popular 1, 2, 3, 4, 5, e aí continua. E se for no campo forte, você vai popular 1, 2, 3, depois emparelha 4, 5, 6, depois 7, 8 e 9. Mas o resultado final é o mesmo, é um elétron desemparelhado, certo? Bom, então nós vimos, né, que existem duas possibilidades de você ter um desdobramento de campo, e isso vai depender basicamente do valor do 10dQ. Um ponto que a teoria de ligação de valência não consegue explicar é o comportamento magnético, ou seja, o número de elétrons desemparelhados, que é exatamente isso que a gente está comentando aqui. Agora, a TCC, ela permite. A TCC ela tem fatores que afetam, a gente sabe que afetam o valor de 10dQ. Quais são eles? Bom, primeiro, o número de oxidação do centro metálico. O metal ele vai afetar diretamente o valor do 10dQ. Então, se você tem para o mesmo metal, por exemplo, ferro 2 e ferro 3, o ferro 3 terá um valor de 10dQ maior, considerando que os ligantes são os mesmos. Então, quanto maior o NOx, maior o valor do 10dQ. Do ponto de vista físico, o que acontece? Se você tem um metal com uma carga muito grande,
Esse metal atrai fortemente os ligantes, de modo que as cargas negativas vão se aproximar mais dos orbitais. E a repulsão vai ser maior, então o desdobramento é maior. Um outro fator que afeta é o período do metal. Então, quando a gente pega os elementos da primeira série de transição e comparar com os elementos da segunda série de transição, terceira e assim vai, quanto mais embaixo na tabela periódica eu estiver, maior vai ser o meu valor de 10dQ. Do ponto de vista físico, o que acontece? A posição do elemento na tabela está diretamente relacionado com o valor do número quântico principal do orbital D. Então, à medida que você desce o período, você está trocando um orbital 3D para um orbital 4D, para um orbital 5D, e assim vai. E quanto maior o número quântico principal, maior o tamanho do orbital. Então, o orbital 4D é maior que um orbital 3D. Se ele é maior, ele se aproxima mais do ligante. E aí a repulsão acaba sendo menor. Por fim, o outro aspecto que vai influenciar diretamente no valor de 10dQ é o ligante que você está utilizando. Então, aqui só trouxe como comparação nessa tabela, por exemplo, um complexo de cromo 3, que tem configuração eletrônica D3, e aqui o valor de 10dQ está numa energia de centímetros a menos 1, mas comparando diferentes ligantes. Então, observe, ela vai de 13.700, quando o ligante é cloreto, passa por 17.400 quando é água, sobe para 21.500 na amônia, 21.900 na etileno de amino, e no caso do cianeto, 26.600. Ou seja, é o mesmo metal, mas é o mesmo número de oxidação, só que eu estou trocando aqui o meu ligante. Então, o ligante também afeta. Empiricamente, a força dos ligantes ela é representada através da série espectroquímica, que é uma série que permite eu saber se o meu ligante ele vai provocar um grande desdobramento de campo ou um desdobramento de campo pequeno. Então, para vocês verem, os aletos como iodeto, brometo, fluoreto são os primeiros, o que menos desdobram o campo cristalino. Já CO, cianeto, fosfinas em geral, são os que mais provocam o desdobramento do campo. Essa série espectroquímica ela é empírica. Então, ela foi desenvolvida dessa forma. Você avalia o valor do 10dQ com um ligante, compara com o outro e vai estabelecendo essa relação de forças. Essa série é uma das fraquezas da teoria do campo cristalino. É um dos pontos que ela falha. Porque você não consegue explicar a ordem dessa série. Vamos lembrar, né, gente, que essa série, a teoria do campo cristalino, ela é basicamente uma teoria eletrostática. Então, ela se baseia na interação entre uma carga negativa e uma carga positiva. Bom, observe que os elementos que acomodam o elétron mais facilmente, né, os halogênios, são os que desdobram menos o campo, o que é algo esquisito. Outro caso é se você comparar espécies muito parecidas, como o OH- e a água. A água é uma molécula neutra, então, na verdade, a carga positiva, a carga negativa dela nada mais é que um dipolo, enquanto que o OH- já é uma espécie negativamente carregada. Porém, a água desdobra o campo mais do que o OH-, o que também não faz muito sentido se você pensa numa série, numa teoria que é eletrostática. E, eu acho que é o mais emblemático, a molécula que provoca o maior desdobramento de campo é uma molécula neutra, como o CO. Então, são todos apontamentos que essa teoria não vai conseguir explicar. E por que ela não consegue explicar? Porque essa teoria negligencia a covalência da ligação. E é a covalência da ligação que permite explicar esse tipo de fenômeno. Então, esse é o problema maior que a gente tem. Bom, vou falar um pouquinho agora da chamada energia de estabilização do campo cristalino. Ou seja, é uma energia que existe pelo fato do meu elétron estar sendo acomodado em orbitais Bs que estão desdobrando em energia. Acho que mostrar aqui vai ficar mais fácil de entender. Na situação em que os elétrons
estão todos, os orbitais estão todos com a mesma energia, você acomoda o seu elétron nessa situação aqui. No entanto, quando você vai para o complexo octaédrico, esse elétron passa para esse orbital T2G aqui. E há um ganho, ou uma liberação, digamos, né? Há uma estabilização desse elétron porque ele abaixa energia. Essa energia que ele abaixa aqui é o que a gente chama de energia de estabilização do campo cristalino. E nesse caso, essa energia é de menos 4 dQ. Bom, quanto que é o valor do dQ? Depende, cada complexo. Você tem o desdobramento é desse dQ. Cada complexo ele vai desdobrar, nesse caso aqui, ele estabiliza de 4 dQ. Vamos lembrar naquele caso do que eu mostrei anteriormente, do titânio, que a gente teve lá o espectro. Naquele caso, 10 dQ, ele era de 243 kJ por mol. Logo, cada dQ, ou seja, pega esse 243 e divide por 10. Cada dQ é 24,3. Então, nesse caso, a energia de estabilização seria 4 vezes, o menos é porque está estabilizando, 4 vezes 24,3. Se for 2 elétrons, o que acontece? Bom, 2 elétrons, os dois ocupam os orbitais T2G. Então, a energia de estabilização seria de menos 8 dQ. Se você tivesse, por exemplo, vamos chutar aqui, um 10 dQ de 500 kJ por mol, cada dQ seria 50. Nesse caso, a energia de estabilização seria 8 vezes 50, que seriam 400 kJ por mol. Então, gente, observa que isso aqui não tem nada a ver com a formação do complexo. O complexo ele é formado, de acordo com essa teoria, pela interação eletrostática. Isso aqui é uma energia adicional de estabilização que se dá pelo fato dos elétrons estarem acomodados no campo octaédrico. Os orbitais se degeneraram, quebraram a simetria dele, né? De esférico foi para uma simetria OH, e eles estão melhor acomodados com essa energia aqui. Bom, se forem 3, mesma história. Cada um estabiliza, vai para o orbital T2G, cada um deles 4 dQ, dá um total de menos 12 dQ. Se for o D4, aí nós temos duas possibilidades. Se o campo for fraco, eu vou ter 3 orbitais aqui, 3 elétrons nos orbitais T2Gs. Então aqui seria 3 vezes 4, então menos 12. E eu teria um elétron num orbital de energia mais alta. E subir aqui, né, gente, é uma desestabilização de 6 daqui. Então, menos 12 mais 6, isso aqui dá... menos 12 mais 6 dá menos 6 daqui. Do mesmo modo, né, se você tiver agora o campo forte, então, ao invés de ir para um orbital G, ele vai ficar em um orbital T2G e esse elétron vai ser emparelhado. Então, agora é 4 vezes menos 4, então é menos 16 dQ, mas eu tenho aqui a energia de emparelhamento, certo? Então, aqui dá menos 16 dQ mais P. Bom, aqui uma dica, né, para quem for fazer provas, essa aqui é a questão clássica, todo professor cobra, para ver se você está entendendo. Qual que seria a energia de estabilização se você tiver uma energia de campo cristalino, um complexo de configuração eletrônica D6, spin baixo? Bom, se você tem, então, 6 elétrons, eles estão distribuídos dessa forma. Se é de spin baixo, quer dizer, o 10 daqui é grande, os 6 elétrons ficam aqui. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é 6 vezes menos 4, então é menos 24 daqui. E aonde todo mundo, ou muita gente erra, são apenas duas energias de emparelhamento. As pessoas costumam olhar aqui, aqui e aqui e colocam aqui mais 3 P's. Não, são 2 P's. Observe, gente, que a energia de emparelhamento ela é uma relação desses elétrons nos orbitais desdobrados com a situação totalmente esférica. E na situação totalmente esférica, você já tem um elétron emparelhado. Então, quando você sai daqui e vem para cá, você emparelha 2 elétrons a mais.
Por isso que há um adicional de apenas 2 emparelhamentos, porque já tinha 2 aqui. Bom, e se meu complexo tiver configuração eletrônica D10 e a mesma coisa acontece para D5 de spin alto? Você vai ter seus orbitais totalmente preenchidos. Então, o tanto que abaixa em energia é o tanto que sobe. De modo que, do ponto de vista de distribuição eletrônica, não tem nenhum ganho em energia. A energia de estabilização acaba sendo zero. Então, pessoal, o que acontece é que muitos complexos de configuração eletrônica D10, eles acabam não ficando na geometria octaédrica, porque não compensa do ponto de vista energético. Além disso, quando você está no octaédrico, você tem 6 ligantes em torno do seu átomo central. Com 6 ligantes em torno do átomo central, você tem muito a possibilidade de repulsão entre eles. Então é comum, tanto quando você tem configuração eletrônica D10, quanto configuração eletrônica D5 spin alto, que você tenha complexos tetraédricos, que aí o número de ligantes é menor, a repulsão entre eles acaba sendo menor. Bom, eu vou deixar aqui alguns exercícios, eu vou deixar um link com esses slides na descrição do vídeo, então vocês vão poder pegar lá. Então eu vou deixar uns exercícios para vocês treinarem, é algo muito simples. Mas eu queria chamar a atenção para esse exercício número 2, que ele é interessante, porque olha só o enunciado dele. Considere a reação entre o íon manganês 3 e 6 moléculas de água formando o hexa-aqua manganês 3. Para o complexo formado, 10 dQ é igual a 250 kJ. Então, cada dQ é 25. E para o manganês gasoso, a energia de emparelhamento é 300. E suponha que no íon complexo o valor seja 20% menor. Então, na verdade, a energia de emparelhamento que você vai considerar não é 300, mas é 300 menos 20%. Então, 10% de 300 é 30, 20% é 60. Então, a energia de emparelhamento é 240. Esse aqui é um outro ponto onde a teoria do campo cristalino falha. De acordo com a teoria do campo cristalino, no complexo, o que você tem são orbitais Ds puros. De modo que a repulsão que você observa no gás deveria ser a mesma repulsão que você observa no complexo. No entanto, essa repulsão ela é menor. Aqui, nesse caso, é 20% menor. Esse efeito é chamado de efeito nefelaucético. Por que ela é menor? Porque, na realidade, você vai ter os orbitais D do metal misturando com os orbitais que vêm do ligante, formando um orbital molecular. E esse orbital ele é maior. Se ele é maior, os elétrons têm mais espaço. Eles estão mais afastados. E, por consequência, você vai ter uma diminuição da repulsão, que a repulsão depende da separação entre eles. Então, esse efeito, conhecido como efeito nefalaucético, é um outro ponto onde essa teoria falha. Então, tem mais uns exercícios aqui, eu vou deixar no descritivo, e aí vocês podem fazer os exercícios. Bom, existem evidências, tá, gente, que isso tudo que a gente está falando não é apenas construção teórica. Uma dessas evidências é o cálculo da chamada energia de hidratação, que pode ser aproximado com a formação desse aqua complexo aqui. Então, aqui você tem uma diminuição dos íons à medida que você caminha ao longo da primeira série de transição, né? Começando com cálcio. Então, se você usa um modelo eletrostático, você esperaria uma reta para descrever essa energia de hidratação. No entanto, o que você observa é que há um desvio dessa reta, sendo que nos pontos onde não tem nenhum elétron desemparelhado, onde eu não tenho nenhum elétron D, onde eu tenho 5 elétrons D, nesse caso a configuração de spin alto, ou onde eu tenho 10 elétrons D, os resultados batem certinho. Que são as situações onde a energia de estabilização do campo cristalino é zero. E todas essas falhas aqui, elas são relacionadas com a energia, né, o valor da energia de estabilização do campo cristalino.
Algo semelhante acontece quando você avalia as energias de rede. A energia de rede, seguindo o modelo de Bohr-Landé, ela é um modelo puramente eletrostático, ou seja, não existe elétrons no modelo de Bohr-Landé. Então você calcula e você espera um comportamento que vai seguir o tamanho dos átomos, né? O tamanho dos átomos ele vai estar a ver com o grau de separação dos íons. E o que a gente observa é normalmente essa curva de dois braços aqui, né? Onde o 0 elétrons, 5 elétrons e 10 elétrons bate exatamente com a previsão de Bohr-Landé, que é um modelo puramente eletrostático. Agora, quando você desvia disso, aí você começa a observar desvios devido a esse desdobramento do campo cristalino. Uma outra evidência é o raio. Esse raio também, para o complexo, se ele for de spin alto, ou spin baixo, ou de spin alto, tem diferença nos raios, que é algo totalmente relacionado com a distribuição, né, dos elétrons nos orbitais desdobrados. Se ele é de spin alto, os elétrons estão ocupando os orbitais que estão na direção do ligante, de modo que a tendência do ligante ficar mais afastado, para diminuir a repulsão. Então esse complexo ele vai acabar sendo um pouco maior. E aí você consegue avaliar dessa forma. Então isso aqui são evidências de que não é apenas uma construção teórica, mas sim um efeito robusto, suportado em evidências de que de fato eles existem. Vamos falar um pouquinho agora do chamado efeito Ian-Teller. Existe um teorema, e esse teorema, eu vou ler, ele fala o seguinte: em situações na qual orbitais degenerados possuem mais de uma possível forma de ocupação, ocorrerá uma distorção tetragonal, diminuindo a simetria e removendo a degenerescência dos orbitais. Gente, para deixar a coisa um pouquinho mais simples, olha a configuração eletrônica D9. Então você vai popular os orbitais todos, estão aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e aí você vai colocar o nono elétron. Esse elétron ele pode ficar nesse primeiro orbital, ou ele pode ficar nesse segundo orbital. São equivalentes, eles têm a mesma energia. O que o teorema fala é, em situações como essa, vai acontecer o que a gente chama de efeito Ian-Teller. Existem duas possibilidades. Ou você vai ter dois ligantes se afastando, a gente assume que eles se afastam ao longo do eixo Z, ou esses dois ligantes se aproximam ao longo do eixo Z. O que acontece? Se eles se afastam do eixo Z, o orbital DZ2, que é o que está na direção do eixo Z, ele vai sentir menos a presença do ligante. Então, ele vai diminuir a energia. Então, é isso aqui que acontece. Então, quando eu tenho um alongamento dos ligantes em Z, todo mundo que tem componente em Z acaba abaixando em energia. Ao passo que quem não tem componente Z acaba tendo uma compressão dos outros ligantes. Você vai ter aqui um aumento da energia desse. Então, observa que aqui o dx2 menos y2 aumentou a energia e o d de xy aumenta a energia. Agora, gente, quando eu vou fazer a distribuição dos 9 elétrons, como que eu vou fazer? Vou colocar 1, 2, 3. Eu não começo a emparelhar porque essa diferença de energia, que a gente chama de delta 2, ela é muito pequena. Ela é diferente, mas ela é muito pequena. Então, 1, 2, 3. Agora emparelho. 4, 5, 6. 7, 8. Agora eu não tenho dúvida onde eu vou colocar o 9. O 9 vai ficar aqui no DZ2, porque ele é o orbital de menor energia. Ok? Essa diferença de energia aqui nos orbitais T2G desdobrados, a gente chama de delta 2. É muito pequeno. Isso aqui desdobra muito pouco. Por quê? Porque eles já estão nas bissetrizes. Então, quando você mexe os ligantes, eles sentem muito pouco. Sentem, mas é pouco. E essa diferença aqui é chamada de delta 1.
Delta 1 é maior, porque como esses ligantes, esses orbitais estão ao longo do eixo de coordenada, eles vão, como eles estão ao longo do eixo de coordenada, eles vão sentir mais. Então esse Delta 1 é maior que Delta 2. Eu posso calcular a energia de estabilização do campo cristalino. Agora, basicamente, é basicamente a mesma história daqui, com a diferença que esse elétron agora está estabilizado nesse valor, que é menos meio de Delta 1. Você fala, Guilherme, mas e esses? Gente, o que esses aqui estão estabilizando? Esses aqui estão desestabilizando. Então, esse saldo aqui é zero. Porém, esse aqui, ele está estabilizando e não tem uma compensação aqui. Então, esse elétron aqui, ele está estabilizando por meio de Delta 1. Então, a energia de estabilização do campo cristalino é essa daqui. Ok? Bom, a outra possibilidade é de eu ter um alongamento ao longo do eixo Z. E quando eu tenho um alongamento do eixo Z, o que acontece é que agora quem tem componente em Z aumenta em energia. E quem não tem componente em Z abaixa em energia. Então aqui você vai ter uma inversão, o d de xy fica mais baixo em energia, o d de xz e o d de yz aumentam em energia, enquanto que o dx2 menos y2 abaixa em energia e o dz2 aumenta em energia. Ok? Então, gente, quando agora a gente calcula a energia de estabilização do campo cristalino, ela fica menos 6dq menos meio de Delta 1. Claro, gente, vocês podem falar assim, mas complica, né, Guilherme? Como é que você vai saber agora se é alongamento ou se é contração? Gente, quando acontece aqui nos orbitais EGs, não tem como prever. Quando acontece aqui nos orbitais EGs, o que acontece é que você tem que determinar experimentalmente. O alongamento ele costuma ser favorecido porque quando alonga, há uma diminuição da repulsão espacial. Então, do ponto de vista de outras contribuições energéticas, o alongamento acaba sendo favorecido. Por outro lado, pode acontecer compressão também, se a contribuição espacial não for tão grande assim. Do ponto de vista eletrônico, não dá para saber. Então, a gente não tem essa capacidade de prever. Quando é aqui embaixo, nos orbitais T2G, aí até que dá. Imagina a situação que você só tenha um elétron. Então, ou esse elétron vem para cá, para o orbital de d de x, y, ou ele vai vir para cá, para esse elétron. Só que qual que é a diferença? Aqui, 2 abaixam em energia. Então, para manter a média, cada um deles está abaixando de menos 1/3 de Delta 2. São 3 orbitais, 2 desce e 1 sobe, então cada um deles abaixa de 1/3, esse sobe de 2/3. Então, se um vem para cá, ele vai estabilizar de menos 1/3 de Delta 2. Por outro lado, nessa situação aqui, se um elétron vem para cá, ele está abaixando de 2/3 de Delta 2. Então, acaba valendo mais essa situação aqui. Como o Delta 2 é muito pequenininho, gente, acaba que se o efeito Ian-Teller acontece aqui embaixo, às vezes está até dentro do erro experimental. E aí você não consegue observar a diferença na distância. Então, essas são as situações onde tem o efeito Ian-Teller. Quando é 1, 2 elétrons, é fraco. Observe, a gente não tem efeito Ian-Teller quando tem 3 elétrons. Por quê? Porque se eu tiver 3 elétrons, eu tenho apenas os orbitais T2Gs ocupados. E os 3, cada um tem um elétron. Então não existe outra possibilidade. Não tem degenerescência ali. É a única forma de distribuir os elétrons. Então vai ter efeito Ian-Teller. Agora, o efeito Ian-Teller é importante quando você tem elétrons nos orbitais EG, que é o caso do D9, que é o caso do D7 de spin baixo, que aí você tem um elétron lá no orbital EG. É o caso do D4 spin alto, que você tem também um elétron no T2G. Essas são as situações onde o efeito Ian-Teller acaba sendo mais pronunciado. E aí, pessoal, nós podemos ir para um caso extremo,
que é eu pegar esse efeito Ion Teller de afastar o meu ligante e afastar ele para o infinito, de modo que eu vou ter aqui apenas quatro ligantes, dando origem a um complexo quadrático plano. Então eu posso aproximar, né, o meu diagrama de energia do complexo quadrático plano, fazendo o diagrama de energia do complexo octaédrico, fazendo um alongamento ao longo do eixo Z. Então, nessa situação, os que têm componente em x e y aumentam em energia. E, por fim, considerar a situação onde os que estão em Z vão para o infinito. Então, esse dz2 aqui abaixa ainda mais em energia. E o D de X, os que têm componente x e y aumentam muito a energia. Observe o dx2 menos y2, que é o que está exatamente nos eixos x e y, ele aumenta bastante. Então, essa é a distribuição, essa é a distribuição de orbitais na presença de um campo quadrático plano. Por isso que esse campo ele favorece muito complexos de configuração eletrônica D8. Pois é a situação onde você vai preencher os orbitais de energia mais baixa e aquele orbital dx2 menos y2 que está lá em cima energia, ele vai ficar vazio. Então, D8 ele tende a assumir essa configuração quadrático plana. Nós vamos ter algumas exceções para o níquel. O níquel ele é muito pequeno, então dependendo do ligante que você tem, ele vai ficar no tetraédrico para diminuir a repulsão espacial. Por fim, gente, comentar rapidinho sobre complexos tetraédricos. E você pode aproximar os complexos tetraédricos como sendo os ligantes aproximando em eixos alternados, em vértices alternados de um cubo. Nessa posição, eles não vão estar na direção de nenhum orbital, mas eles estarão mais próximos dos orbitais das bissetrizes e mais afastados dos orbitais dos eixos. Então agora, o desdobramento ele é o contrário. Ele vai ser dois orbitais abaixo em energia, são os orbitais dos eixos, e três orbitais sobem em energia. Os orbitais dos eixos vão ser chamados de E, não é mais EG. Só lembrando, para quem já viu teoria de grupo, né? Se você está na simetria OH, você tem um centro de inversão, e aí tem G e U. E quando você está no tetraedro, o tetraedro não tem centro de inversão. Logo, é apenas T2 e não T2G. Ok? Gente, o 10dQ do tetraédrico ele é bem menor do que o 10dQ do octaédrico. De modo que a grande maioria dos meus complexos são de spin alto. É raríssimo você ter um tetraédrico de spin baixo. Em geral, você pode aproximar que o 10dQ de um tetraedro ele é 4 nonos de um 10dQ de um octaédrico. E aí você pode chegar nesse número por equações eletrostáticas. As razões são simples. Primeiro, você tem menos ligante gerando um campo eletrostático. Então, ao invés de você ter 6 ligantes, você só tem 4. Então, obviamente, a repulsão vai ser menor. E o segundo fator é que esses ligantes eles não apontam para o orbital. Eles apontam apenas para... eles estão próximos, mas eles não apontam diretamente em mim. Pessoal, usando essas ideias eletrostáticas de quem está mais próximo de quem, a gente é capaz de desdobrar o campo de todo mundo. Então, observa, por exemplo, olha aqui como é que seria o campo de uma pirâmide de base quadrada. Você tem quatro ligantes, nos eixos x, y e um ao longo de z. Então, aqui, ó, o orbital dx2 menos y2 está lá em cima em energia. Porque ele tem 4 ligantes na direção dele. E o dz2 está mais baixo, porque ele só tem um orbital z na direção dele. Então, usando esses fundamentos, a gente consegue chegar para todo mundo, tá bom? Eu deixo aqui uns últimos exercícios para vocês fazerem. Então, pega lá no material que eu vou deixar disponível. E por fim, né, gente, só algumas conclusões. A TCC ela é muito legal, porque ela vai me permitir racionalizar vários fenômenos relacionados às transições eletrônicas e às energias de estabilização, que para fazer isso, usando a teoria de um orbital molecular, é muito mais complicado. Porém, a TCC falha. Ela falha, por exemplo, na explicação da série espectroquímica. Ela não consegue explicar. Ela precisa se basear apenas em dados empíricos. E o efeito nefilocético que eu comentei anteriormente. Pessoal, é isso.
Eu espero que vocês tenham gostado. Se curtiram esse conteúdo, divulguem, dá um like aí, faz tudo o que você tem que fazer em mídias sociais para a gente continuar preparando outros materiais de outros temas. Em breve, provavelmente, teoria de orbital molecular, teoria de grupos e outros conteúdos de interesse da química. Deixo um grande abraço para vocês e espero encontrá-los em breve. Forte abraço, tchau, tchau.